Começa agora mais um 16mm e hoje é dia de falar de Estrada Sem Lei, filme que estreia hoje na Netflix e é protagonizado por Kevin Costner e Woody Harrelson. Mas eu falo melhor sobre ele depois da vinheta. Geralmente, ao fazer uma crítica de um filme da Netflix, eu gosto de ler a sinopse da Netflix, porque geralmente elas são muito ruins. Hoje eu não ia fazer isso, mas eu não consegui deixar passar. A sinopse desse filme da Netflix é... Dois ex-policiais durões são encarregados de localizar e matar os famosos criminosos Bonnie e Clyde nesse drama policial baseado em fatos reais. Esse filme ele conta uma história já bastante famosa, tanto no cinema quanto na televisão, principalmente pelo filme de 1967, um dos filmes que impulsionou a nova Hollywood, um dos movimentos mais famosos, se não o movimento mais famoso do cinema americano, onde trouxe grandes diretores. Eu vou fazer um vídeo sobre a nova Hollywood mais pra frente no canal. E o filme de 1967 é um filme que eu tenho muito apego, é um filme que eu gosto bastante, não só pela importância histórica dele, mas porque eu acho ele um ótimo filme com um roteiro muito bem construído, que traz dois protagonistas muito bem construídos, e naquele filme a história é vista sob o ponto de vista da Bonnie e do Clyde, trazendo dois anti-heróis que são bastante complexos, então você entende muito do que eles estão fazendo, você vê que o que eles estão fazendo é errado, mas o público fica com esse sentimento se deve torcer ou não para os bandidos, já que é visto pelo ponto de vista deles, e são eles que são muito bem explorados naquela história. Aqui a visão é completamente o oposto, a visão é dos dois policiais que ficaram encarregados do caso de ir atrás e tentar matar Bonnie e Clyde. E essa escolha eu achei até interessante, você trazer o ponto de vista oposto, o ponto de vista dos policiais. Mas se você vai fazer isso, se você vai contar a mesma história, que faça direito. E acho que esse filme ele é cheio de problemas, que o primeiro deles é a direção do John Lee Hancock. Ele que é diretor de Um Sonho Possível e também de Fome de Poder, e pra mim esse diretor é um cara que sempre tem boas histórias em mãos, mas ele não consegue explorar o máximo dessas histórias. Mas antes de falar o que eu não gostei desse filme, eu acho que vale a pena destacar a parte visual, que é muito bem feita, a reconstituição de época, então o design de produção, o figurino. Saiu até um vídeo da Netflix falando o quão difícil foi fazer essa reconstituição, porque muitas vezes filmes da década de 30, da década de 20, eles acabam tendo que usar elementos de outras décadas, da década de 40 ou da década de 50, e incorporar ali como se fosse da época onde se passa aquela história. E aqui eles tiveram toda essa preocupação de pegar elementos mesmo daquela época, da década de 30, de procurar carros da época que eles falaram que foi muito difícil de encontrar. Então essa parte visual, ela é muito bem feita. Eu acho que pra mim o problema aqui, além da direção, é também o roteiro. É um filme que ele não tem muita coisa pra contar. Ele é uma espécie de filme de buddy cop movie ali, de dupla policial, que tem um pouco de drama e um pouco de comédia, só que ele não tem muito pra desenvolver desses personagens. Então é um filme que é bastante longo e, de certa forma, ele é vazio e muito unilateral. Como ele é feito sob o ponto de vista dos dois policiais, ele tem toda uma abordagem de que Bonnie e Clyde são dois assassinos e tudo mais, o que eles realmente eram, mas a abordagem do filme é feita sob uma ótica, como eu disse, muito unilateral. São dois personagens que passam quase que o filme inteiro sem você conhecer um outro lado deles. Eles são muito aqueles personagens bastante romantizados, heróicos, uma visão muito certa daquela coisa, ou seja, são aquelas pessoas mega corretas que vão sempre fazer o bem. Isso dificulta muito, pelo menos pra mim, a eu me apegar com esses personagens. Eu gosto de personagens que eles são bem construídos. O que seriam personagens bem construídos? São personagens que parecem reais, são personagens que, por mais que eles sejam bons, o problema não é eles serem bons, mas eles têm que ser pessoas boas, só que com defeitos. E isso o filme só vai fazer lá pro terceiro ato, ele vai mostrar umas camadas a mais desses personagens, mas demora muito pra isso acontecer. Então eu não consegui comprar muito bem, principalmente o personagem do Kevin Costner, que ele é claramente o protagonista. Eu digo isso porque a ideia era ser um filme de dupla policial, só que o único que é realmente desenvolvido um pouco a mais é o personagem do Kevin Costner. Então a abordagem do filme é basicamente essa, é muito o bem versus o mal. E a gente sabe que na vida real ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. Então eu acho que essa ótica é uma ótica já muito ultrapassada no cinema. O filme de 1967 que eu citei, o Bonnie e Clyde original, o que ele faz muito bem é desenvolver os protagonistas. E isso faltou demais nesse filme. Não tem elementos a mais. O filme ele é muito
uma nota só. Ele é muito convencional, acho que essa é a grande palavra. Tudo que eu via nesse filme, eu pensava, eu já vi pelo menos 10 ou 15 filmes parecidos e mais bem feitos. Mas antes que vocês reclamem dessas comparações com o filme de 1967, falando que esse filme tem que ser analisado por ele mesmo, e realmente tem. Mas eu acho que vale essa comparação, porque sempre uma coisa que você vai observar no filme é o quão original ele é. E esse filme, de certa forma, ele não é tão original assim, na verdade ele não é nem um pouco original. Mas se você analisar ele por ele mesmo, ele não funciona muito bem nem como um filme de dupla policial. Porque um filme de dupla policial, primeiro, ele tem que dar mais ou menos o mesmo tempo de tela e o mesmo desenvolvimento para os dois personagens principais. E segundo, que foi o que mais me pegou, os dois personagens principais, eles não têm diferenças, não tem grandes diferenças entre eles. O que, se você analisar bons filmes de detetives, bons filmes de duplas policiais, como Seven ou até a primeira temporada de True Detective, você vê que eles são muito diferentes e através disso você tem uma construção de história interessante. Aqui, quando você tem dois policiais que são basicamente iguais ou quase iguais em seu pensamento, e aí você nem mostra direito o rosto dos dois vilões, que no caso é Bonnie e Clyde, eles praticamente não aparecem fisicamente nesse filme. Quando você faz isso, você acaba tendo um filme que não tem grandes reviravoltas, não tem grandes surpresas e que não traz muitas discussões. Então é aquele filme que é ruim? Não, não é ruim, mas, mais uma vez, ele é muito convencional e ele não traz nada de novo, ele perde a chance de ser muito melhor do que ele é. E isso vale muito também por eu ter assistido o Bonnie e Clyde original e por eu conhecer muito bem essa história. Talvez você que não conheça a história, não tenha assistido o antigo, você provavelmente vai gostar muito mais do que eu, vai se divertir muito mais do que eu. Só pra finalizar, antes das atuações, eu acho que esse filme tem mais 3 problemas. O primeiro, ele cria situações muito óbvias, como por exemplo, policiais velhos que não conseguem atirar direito, estão errando os alvos. Quantos filmes já não fizeram isso antes, por exemplo? Outro problema pra mim foram os diálogos, que são diálogos extremamente expositivos por quase o filme inteiro, e eles só não são piores porque os atores são bons e conseguem fazer aquilo parecer mais crível. E outro grande problema é a trilha sonora, que pra mim é extremamente convencional, aquela trilha idealizada que você já viu em milhares de filmes antes. Quanto às atuações, o Kevin Costner, por mais que o personagem dele não tenha tanto desenvolvimento, ou não tenha tantas camadas, ele tá muito bem aqui como esse policial durão e já no final da carreira. O Woody Harrelson, por outro lado, ele tem uma cena muito boa, uma espécie de monólogo ali no final do filme, mas tirando isso, ele tá muito subdesenvolvido. Como eu disse, o filme é do Kevin Costner. E outra que tá muito subdesenvolvida é a Kate Bates, que ela não tem nada pra fazer no filme, ela praticamente some do filme. Então eu nem entendi o porquê de uma atriz tão grande fazendo um papel tão pequeno. E é por tudo isso que eu vou dar uma nota 5,5 para esse filme. Como eu disse, se você não assistiu o original, provavelmente você vai gostar mais. Ou se você só quer se divertir, talvez você goste desse filme. Mas eu acho que é um filme com uma abordagem que até seria interessante se ela fosse melhor desenvolvida, além de ser um filme muito mais longo do que precisava. É um filme de mais de 2 horas que poderia facilmente ter 1h45, 1h50. Então, se você gostou do vídeo, já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e comenta também o que você achou do filme, o que você achou da crítica. Se você não concorda comigo, por favor, comente, eu sempre respondo todos os comentários, então é sempre legal ter esse diálogo, porque cinema é isso, cinema é debate, ninguém tem uma opinião 100% certa. É isso e corta!